Hoje o nosso convidado é José Ribamar Coelho Santos, mas que a gente conhece como Zé Cabaleiro, cantor, compositor, escritor, podcaster e produtor musical. Zeca passou por uma enorme variedade de ritmos: rock, samba, embolada, balada, baião, reggae, pagode, blues e coco, naturalmente, porque tudo é coco. E não gosta que rotulem a sua música. Olhando a história dele, a gente entende um pouco de onde vem esta diversidade artística. Baleiro morou em Arari, uma cidade da Baixada Maranhense com uma população síria e libanesa numerosa. Filho de seu Tonico, professor e leitor compulsivo de Dona Socorro, também professora que amava a música popular brasileira, e foi a música que seduziu completamente o Zeca. Aos 13 anos começou a estudar violão. Aos 17 compôs a trilha de uma peça de teatro a convite de um amigo. Ele disse que foi o teatro que o arrancou do claustro, da solidão do quarto, porque ele era um adolescente muito tímido. Zeca veio para São Paulo, depois de passar por Belo Horizonte, e passou pela experiência mais radical de sua vida. Não era saltar de paraquedas, não era nenhuma loucura dessas. Foi morar com Chico César, dividiu o apartamento com o paraibano Chico César. Ele vai contar por quê. Gal Costa se emocionou com sua música Flor da Pele, que me emociona também, e convidou Zeca para uma participação especial no Acústico MTV. E foi aí que a carreira dele ganhou projeção nacional. Zeca gravou com Chico César, Rita Ribeiro, Lobão, Arnaldo Antunes, Lenine, Zeca Pagodinho, Samba do Approach, Genival Lacerda, Naná Vasconcelos e muitos outros. Simone, Elba, Vanessa da Mata também gravaram suas músicas. Ao longo de quase 30 anos de carreira, tocou em vários lugares do mundo. Lançou mais de 20 discos. Ganhou o Grammy Latino de melhor álbum de música popular brasileira, o APCA, da Associação Paulista dos Críticos de Arte, e o Prêmio da Música Brasileira. Escreveu 6 livros. Em 2019, ganhou o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro pela trilha sonora de Paraíso Perdido, filme de Monique Goldenberg. E com o seu selo, Saravá Discos, já lançou mais de 40 obras de outros músicos. Mas antes de tudo isso, Zé Cabaleiro é um artista que acredita que a conversa é a coisa mais importante da vida, porque é da conversa que deriva a arte, a tecnologia, a política, o futebol. Então, bora lá para essa prosa, porque essa prosa vai ser boa demais. É conversa, é aqui no Chico Pinheiro Entrevista. E vamos lá. Zeca, prazer enorme ter você aqui no ICL. Prazer meu, cara. É a terceira vez que eu me encontro em entrevista com o Zeca, né? Fora outros encontros por aí, né? Outros encontros por aí. Eu queria saber uma coisa que eu li aqui na abertura, nesse texto da minha querida TT, que apresentou você, né? Por que a experiência mais radical que você teve foi morar com o Chico César? É tão difícil assim o Chico? Ou você que é difícil? Não, isso é uma brincadeira, é um xiste. Mas por quê? Não, o Chico é um amor de pessoa, um cara muito legal, e a gente tem uma amizade que é muito rara no meio artístico, né? Porque, a priori, nós somos rivais, né? Rivais não, porque rival é um... Mas assim... Somos concorrentes. Tem uma frase de um escritor, não sei, talvez Balzac, que fala que é muito difícil admirar um contemporâneo, ou reconhecer que admira um contemporâneo. Então é muito difícil isso, porque, em suma, são pessoas que estão ali no mesmo território que você, buscando a mesma coisa, né? Mas tem situações que se instauram em que a amizade se dá assim, de uma forma meio mágica. Isso aconteceu comigo e Chico. Tem uma admiração, tem um pouco de inveja, assim, uma inveja bem administrada, porque esse papo, eu não tenho inveja, todo mundo tem inveja, todo mundo tem tudo, todo mundo tem cobiça, tem ira, tem inveja, todos esses pecados. 7 pecados capitais. Todos esses pecados capitais. Os do interior também, né? Tem das capitais e do interior. Do interior. E aí o lance é como você conduz a coisa, por exemplo, esse sentimento de inveja.
não me leva, por exemplo, a querer prejudicar nenhum colega, mas a querer talvez superá-lo. Eu, às vezes ouvia uns discos que o Chico fazia. Chico é um dos caras que eu mais admiro, assim, da cena. Não só por ser meu contemporâneo, mas por ter uma história de vida paralela, semelhante, assim, infância no interior nordestino, ida para a capital, né, do seu estado, depois vinda para São Paulo. Referências muito parecidas na literatura, no cinema, na música. Um cara que ouviu de tudo, ouviu punk rock, ouviu o Valdir Soriano, como eu, ouviu heavy metal. Mas a dificuldade era por causa dessa... Não, a dificuldade era uma brincadeira. Na verdade, não teve dificuldade na época, ele era muito louco, bagunceiro, bagunçado. Você também era bagunçado? Eu também era, e a Então... nossa casa era um caos. Aí eu uma vez falei isso na rádio, aí todo mundo me perguntou, mas por que a aventura foi a coisa mais perigosa, foi morar com o Chico? E aí ele fazia piadinhas também quando ele dava entrevistas em rádio. Eu falei, essa piadinha que você está fazendo aí é machista, você nem pode mais fazer nesse tempo de correção política, que ele dizia que eu era a esposa da casa, porque eu cozinhava e ele lavava a louça. Ele nunca foi muito de cozinhar, eu sou mais cozinheiro. Mas era uma farra a nossa casa. Era deliciosa, a gente era duro, naturalmente, começo de carreira, sem disco, sem um trabalho muito definido, fazendo bicos aqui e ali. Ele ainda trabalhou como jornalista, né? Ele chegou a ser repórter da Veja, pai. Ele foi da Elle. Ele foi revisor da revista Elle. Acho que ele foi da Veja também? Acho que sim. Ele me falou uma vez. Eu estudei jornalismo, mas não me formei, então assim, eu não tinha habilitação. Eu ia fazendo bicos na música mesmo, assistente de estúdio, e trilha para teatro infantil, ia me virando como podia. Às vezes toquei na noite, por algum tempo toquei na noite e tal. Às vezes fazia isso. E então a gente se encontrou em momentos de carreira e de vida muito parecidos e a gente se entendeu muito bem, né? Naturalmente, ao longo do tempo, a gente também já brigou, já se desentendeu como qualquer bom amigo, né? Quaisquer bons amigos. Mas não chegaram ao divórcio? Não, jamais. Sempre contornamos e assim, sempre foi um consultor do outro. Eu mostrava as músicas em primeira mão para ele mostrava para mim. Agora, durante esse tempo todo, vocês não compuseram juntos, né? A gente fez pouca música junto, porque ele é autossuficiente, né? Ele faz letra e música, eu também faço letra e música, então era só quando era uma coisa assim meio... para celebrar. Eu lembro quando ele fez Pedra de Responsa, que ele fez para me homenagear, porque são com expressões lá do Maranhão, meu aniversário, ele não tinha dinheiro para me dar um presente, aí ele veio com a música incompleta, eu falei, que presente de grego, cara, você me dá uma música incompleta para eu trabalhar e completar. Isso é certo. Mas eu completei, a música é um sucesso, foi gravada por Alcione, por Elba, por um monte de gente. Qual é a música? Só um pedacinho. É um carimbozinho, uma brincadeira, é uma música meio de festa, assim. É pedra, é pedra, é pedra, é pedra de responsa, mamãe, eu volto pra ilha, nem que seja montado na onça. Quando fui na Ilha Maravilha, fui tratado como um pachá, me deram arroz de cuchá, água gelada da bilha, cozido de jurará, alavantu na quadrilha. Referências maranhenses assim, né? Folclóricas e regionais e tal. Mas a nossa casa era muito feliz porque era muito musical. Passou por lá Mônica Salmazo, passou o TT Espíndola, Nausete, Suzana Salles, Lenine, Carlos Careca, Itamar Assunção, acho que foi lá uma vez. Era uma casa assim em que a gente reunia as pessoas, né? A gente foi fazendo amigos, esses amigos foram trazendo mais amigos e a gente fazia festinhas. Você e Chico César são mais ou menos da mesma idade? Ele é 2 anos mais velho que eu. Mas você nasceu em 66? Eu nasci em 66, ele em 64. Mas o universo de referências é muito parecido. Rádio AM, Paulo Diniz, Elton John, tudo que a gente tinha muito assunto, né? Gozado, né? 20 e poucos anos antes de vocês nascerem, nasceu uma geração fantástica da música brasileira, né? Aí você tem Chico, Caetano, Gil, Milton, Wagner, todo mundo ali do começo dos anos 40, né? Que fizeram os festivais e lançaram uma coisa chamada música popular brasileira. Isso. Vocês fossem nascidos naquela época, talvez vocês estivessem ganhando festivais e explodindo juntos, né? Pode ser. Mas vocês deram, não vou dizer azar não, mas não tiveram a sorte de estar nesse momento que tinha muito mais facilidade de você. Eu acho que ali tem uma coisa, no caso da geração, essa geração é uma geração de ouro, no Brasil e no mundo, né? Porque se você pegar no mundo também, Beatles, tudo Rolling Stones, Bob Dylan, também foi Janis Joplin, foi um momento impressionante. Acho que tem a ver com a época, muito a ver com o contexto social, político ali da época, anos 40, né? Gente que nasceu ali no meio da guerra, e aí viveu a infância no pós-guerra, ouvindo muito rádio, ouvindo Orlando Silva,
ouvindo Nelson Gonçalves, ouvindo Linda Batista, essa coisa toda. Isso acaba formando o caráter da geração. No caso da minha geração, eu acho uma geração muito abençoada, se você quer saber, essa que nasceu nos anos 60. Eu falei, azar, não, falta de sorte de não ter pegado aquela onda. Porque aquela onda... eu acho, aliás, a gente até sofreu uma certa opressão. Todas as gerações posteriores a essa geração de Chico, Edu, Caetano e tal, sofreu uma certa opressão, porque assim, havia sempre uma nostalgia de que surgisse uma nova geração semelhante. Isso é impossível. Essas coisas... Mas surgiu outra geração. Surgiram outras interessantes. Surgiu a do rock, que é interessantíssimo, que gerou Cazuza, Frejá, Lobão. Todos os anos 60, né? Aí, todos os anos 60. E Titãs, e que depois abriram para carreiras solos, Arnaldo, Nando e tal. Essa gente também é impressionantemente talentosa. Mas mais difícil. Mais difícil em termos de sucesso, de um placado mercadológico, sim. Aí o mercado já estava muito mais... Naquela época era assim, tocou na parada de sucessos, no rádio, né? Caiu nas graças. Tocou ganhou o clipe festival. No Fantástico, que era um evento. Ganhou no festival, veio um clipe no Fantástico. Aí, velho, acabou. Acabou. E aí lança o disco, que era LP, né? Primeiro vinil. Tinha o compacto, que era uma espécie de single. Aí as rádios faziam a música de trabalho, tinha o jabá, para turbinar mais. Isso. E aí acabou, o cara aí. Depois, vocês já pegaram uma outra fase, mais difícil. Outra fase. A gente entrou, na verdade, ali nos estertores do mercado fonográfico, ao fim dos anos 90. E depois piorou muito com a internet. Só piorou. Na internet hoje você tem milhões de músicas, você não sabe qual que você vai ouvir. Não, e hoje, assim, para uma pessoa erguer a cabeça acima da manada, eu sei porque eu produzo, artistas vêm me procurar, às vezes eu produzo mais por diversão do que por interesse profissional, porque não é uma coisa que dê dinheiro. Mas eu gosto de estar no estúdio, é um ambiente que me diverte. Mas é muito difícil hoje, uma pessoa muito talentosa, por mais talentosa que seja, erguer a cabeça. Tem muita gente não fazendo. Consegue. É muito difícil ganhar destaque. Te falo de experiência própria. Eu tenho uma filha que foi batizada como Beatriz, aliás, Beatriz por causa da música. Da música? Edu e Chico, cantada pelo Milton. Né? Eu trabalhava com o Milton à época que ela nasceu. E a Beatriz, desde pequena, influência do nome, eu vou ser cantora, eu vou ser música. Ela começou a estudar música com 3, 4 anos de idade, numa escola lá em Belo Horizonte, da Berenice Menegali, uma grande música. Sei quem é. Depois ela estudou música na UFMG, depois ela foi se dedicar a instrumentos, ela toca banjo, piano, violão. Aí ela compõe letra e música, e ela faz show. E olha, porque eu sou pai, mas eu acho que ela canta bem, toca bem, mas não consegue... Né? Muito difícil, muito não difícil. Consegue. Tem uma multidão fazendo. Tem muita gente talentosa nessa geração. Qual a idade dela? 34. Né? Tem muita gente nessa faixa aí. Faz trilha sonora, às vezes, para teatro. Mas não vai, cara, porque tem muita gente que é boa e tem muita gente ruim que está atrapalhando. Porque... que está no meio do caminho. Eu acho que é o próprio sistema, viu, Chico? Hoje, dessa coisa de plataformas de streaming, de não ter uma mídia... A gente reclamava das mídias hegemônicas e tal, ou da curadoria de uma gravadora, mas aquilo tinha também uma serventia. Tinha uma certa serventia. Hoje a gente criou uma cena que é muito democrática, que assim, todo mundo pode fazer. Um garoto lá no interior do Sergipe, se ele quiser, ele pode fazer com um laptop, ele pode botar isso e viralizar e ir para o mundo, milhões de visualizações. Ou pode não acontecer nada com um cara que vai para uma orquestra, para um super estúdio em São Paulo. O cara faz isso, estuda, prepara, faz... refina a qualidade, e no dia seguinte o sujeito fala assim, caneta azul, azul, caneta. Esse cara vai para 30 milhões de visualizações, você não passa de 100 mil. É o tal consumo truculento, que a gente tem falado muito com amigos músicos. O consumo de música ficou truculento, ficou como qualquer consumo, e é uma matéria sensível, quer dizer, você não pode consumir música como quem consome chocolate, embora eu adore chocolate, mas assim, você tem que refinar mais o gosto, né? E a gente que trabalha com música, que tem digamos assim, umas referências que criaram um sarrafo muito alto, a gente quer também produzir com muita qualidade, a gente quer os melhores músicos no disco, a gente quer os melhores arranjadores, a gente quer o melhor engenheiro de som, e isso virou uma cadeia perversa, porque você nunca mais tira esse investimento. A renda do músico basicamente é show. De direito autoral... Antigamente era venda de disco.
né? Antigamente era venda de disco e direito autoral. Eu tenho amigos de 80 anos que são compositores que ganhavam 50 mil por mês só de direitos autorais. Gente muito gravada. Gente como Fausto Nilo. Não, eu botava uma música numa novela. Aliás, ou uma você pôs, música na abertura de novela. Você pôs uma em novela, né? Pus algumas. Não chego a ser um Guilherme Arantes, um Djavan, mas... Não, Rock Santeiro ainda não estava na... Aí era a abertura do Fausto com Moraes, né? Deus e o diabo na terra. O que você fez? Eu fiz Bandeira, que foi um tema, minha primeira música em novela, que eu até brinco no show, às vezes faço um stand-upzinho, dizendo que a gravadora me ligou, dizendo que tinha emplacado uma música na novela, que era dos personagens, tema dos personagens de Antônio Fagundes com a Cássia Kiss. Aí tocou uma única vez, um beijo lá e tal. 3 capítulos depois, o Antônio Fagundes troca a Cássia Kiss pela Regina Duarte. Aí o meu músico no stand-up falava assim, ô dedo podre do Fagundes. Mas eu não falava, hein? Não, mas era o meu politicamente, digamos que sim. Eu soube agora que o Fagundes a gente teve no mesmo fim de semana em Curitiba, com a mesma produtora produzindo. Ele falou, não fui eu que escolhi, aí foi o diretor da novela. Foi o diretor da novela. Ele queria me esperar no hotel, na recepção do hotel, para eu contar a história para ele, porque ele ouviu falar por aí que era muito engraçado. A plateia realmente vai às gargalhadas. Aí eu começo a lembrar temas de novela, Nuvem Passageira, Coleção do Cassiano, porque as trilhas também de novela eram outra catapulta muito interessante. Nuvem Passageira, se não me engano, tocava no fim do jornal Hoje. Eu sou nuvem passageira. E foi da novela O Casarão, que era Mas qual foi a sua? Yaracô, Paulo Gracindo e tal. A minha foi Bandeira, eu posso dar uma palhinha dela. Aí só que a música nunca mais tocou, depois que ele começou a namorar a Regina Duarte. Nunca mais. A Cássia Kiss dançou, a música não vai mais. Dançou. Aí. Eu não quero ver você cuspindo ódio. Eu não quero ver você fumando ópio pra sarar a dor. Eu não quero ver você chorar veneno. Não quero beber o teu café pequeno. Eu não quero isso, seja lá o que isso for. Eu não quero aquele, eu não quero aquilo. Peixe na boca do crocodilo, braço da Vênus de Milo, acenando tchau. Nada tenho, vez em quando, tudo quero mais ou menos quanto. Vida, noves fora zero. Quero viver, quero ouvir, quero ver. Nada tenho, vez em quando, tudo quero mais ou menos quanto. Vida, noves fora zero. Se é assim, quero sim, acho que vim pra te ver. É muito boa. Obrigado. Agora você faz todo mundo rir quando fala essa história, né? Fala dedo podre, caiu aqui seu cachecol. Dedo podre do Fagundes para Folha. Na verdade, não foi o Fagundes que escolheu, foi o diretor da novela, mas 2 mulheres muito bonitas da sua época, né? Muito Cássia Kiss e a Regina Duarte. Icônicas, né? Como atrizes, icônicas, né? Cada qual ao seu modo, né? E hoje a gente fala dedo podre, dadas as opções políticas de ambas, né? Isso. Uma virou fanática, fundamentalista, religiosa, é fanática fundamentalista. A Cássia Kiss, de ir para a rua, debaixo de chuva, ajoelhar para pedir que o comunismo não entre no Brasil. É uma loucura. Né? E a outra, a queridinha, namoradinha do Brasil, né, babava olhando para Jair. Você imagina. Aí a gente ri, né? A gente lamenta porque assim, são pessoas pelas quais a gente cria um carinho, né? Meu perfil de WhatsApp até recentemente era o Tarcísio Meira. Aí as pessoas me ligavam e falavam assim, mas peraí, tem uma foto do Tarcísio lá, é você mesmo? Eu falei, que a cada 2 meses eu homenageio um ícone, já botei Neila Torraca, Tarcísio Meira, Marco Nanini, eu vou homenageando, e as pessoas acham engraçado. Essas pessoas são como se fizessem as pessoas que viveram o apogeu da... Mas por que é que estranham o Tarcísio Meira? Porque peguei uma foto do Tarcísio velho, inclusive, né? Não ele galanzão e jovem, mas ele já velho. Tá? Talvez porque de outra geração, né? Já um cara de outro tempo. Mas foi um ícone para nós, como o Cuoco, como o Tony Ramos, como a Glória Pires, como a Glória Menezes. São pessoas que formaram um pouco o nosso imaginário, Zé Vilker, Otávio Augusto, quanta gente genial, e que formaram
um pouco do imaginário da gente, de adolescentes, de jovens, porque a teledramaturgia é uma arte importante brasileira, embora seja às vezes vista como subcultura, mas a novela é um grande produto brasileiro, né? Tanto Claro, que a Lucélia importantíssimo. Santos é tratada com pompas de chefe de Estado na e China. coloca né? na temática da discussão da sociedade Sim, sim. temas, às vezes, interditados. Exatamente. Questão do Proibido. latifúndio, né? Questão do latifúndio, acho que foi Terra Nostra da Globo. Terra né? Nostra. E Isso. várias novelas, várias. né? Hoje a temática LGBT tem sido muito Crítica abordada, política né, nas novelas. do Odorico no Bem O Amado. Dorico, Roque Santeiro lá, o fanatismo, agora, o comércio da fé, né? Agora discutindo homofobia, criticando a homofobia agora, né? Então você vê que... É formadora de opinião a novela Pois também, é, né? você sempre teve esse olhar crítico sobre a sociedade de consumo. Sua música é resultado de várias fontes que você já bebeu, né? De gente do Nordeste, de famosos da MPB, Sim. mais de rock, de heavy metal. Você pegou o diabo todo e trouxe, né? Da cultura de rua também, do cordel, da embolada, dessas coisas todas. Né? Da influência do reggae, que pega Maranhão, muito o Maranhão, né? Muito, muito. E você sempre faz nisso uma crítica à sociedade de consumo, de alguma maneira ou de outra. Né? Isso já é uma política em si, né? É uma Você política. ser um cronista do seu tempo, né? Encontrei outro dia um casal no estádio, eu fui lá no estádio, lá no Maranhão, no Castelão, que eu sou atleticano, né? Lá no Maranhão tem 3 times de relativa influência, que é o Sampaio Correia, que ficou muito tempo na Série B, eu sei que você é galo, e eu tenho uma história para te contar, eu morei no Mineirão, fiquei alojado no Mineirão por alguns meses. Eu era um empresário, que a gente tinha um produtor no começo de carreira que ele vendia até lote na Lua, antes de Elon Musk pensar em Marte, ele já vendia lote lá na Lua. E a gente ficou alojado lá, via jogo do Cruzeiro, do Atlético de graça, era divertido. O Motoclube, que é um rubro-negro que nem o Flamengo, e o Maranhão Atlético Clube, que é tipo uma Ameriquinha carioca ou a Portuguesa, um time de mais elite, uma simpatia assim, mais... terceiro time do estado, né? E é o time que meu irmão mais velho torcia, o Abdon, e ele me fez virar atleticano ou maquiano, como se diz lá, porque Maranhão Atlético Clube, MAC. Quadricolor, tem as coisas. Tá, agora na Série C tá indo bem até. E eu fui ver um jogo lá, do Campeonato Maranhense, e veio um casal ao final e pediu uma foto. E falou assim, meu irmão até conhecia lá, eram ex-colegas de trabalho, ele falou assim, gosto muito de você, cantando. Tipo assim, posição politicamente, não. Mas gosto muito de você cantando. Eu falei, tudo bem, tá tudo certo. Ele só não sabe que cantando você está se revelando politicamente. Não tem essa separação. Você não tem como separar o jornalista que você é do cidadão que você é, das coisas que você... Você pode até, por causa do grupo em que você trabalha e tal... Da linha editorial. Da linha editorial, você conter algumas coisas pela manutenção do seu trabalho e tal. E isso aí, eu trabalhei 30 anos, 32 anos na Rede Globo, né? Sim. Eu sabia muito bem qual a linha editorial da Globo. Sim. Mas você tinha uma certa liberdade, você tinha prestígio, né? Sabia que eu tinha posições políticas e ideológicas, como todo mundo tem. Não me venham com essa história de neutralidade, isso não existe. Não existe. Neutro só shampoo de bebê. Não tem neutralidade. Né? Mas você tem um pacto tácito ali, né? Sim. Nem eu vou agredir a sua linha editorial de maneira natural, deselegante, né? A não ser quando eu tenho fato. O fato é soberano. Gostem dele ou não, né? E eu falei no ar, me deu um certo problema na época, quando eu falei assim, mas o que estão fazendo para Dilma, o Eduardo Cunha está fazendo, é um golpe. Aí depois me falaram, não, mas aquilo não era um golpe. Eu falei, isso é um golpe. Os caras que vão julgar são todos suspeitos de corrupção muito mais graúda do que o dela. É fato, aí você pode argumentar. Agora, você cede em algumas coisas, vamos devagar. Você só não pode ceder no essencial, nos fundamentos éticos. Né? Exato. E eles respeitam e são importantes para a história do país. Né? Não, você falou antes sobre o quanto o artista é formador de opinião. Acho que já foi mais. Você lembra da campanha das diretas, por exemplo? Quanta gente se envolveu Você ali. chegou a subir em palanque? Não, eu era um artista incipiente, eu só um estudante, mas fui a comícios, por exemplo, na eleição de 89, Lula versus Collor, eu já subi em palanque para tocar. Fafá, músico. Lá no Maranhão. Fafá, Sócrates, tanta gente, Osmar Santos, Iralda, aquela turma, Milton. Tanta gente, né, se envolveu. Você então, assim, cantou lá?
Não, ali não, mas na campanha de 89 no Maranhão, sim. Porque a gente tinha essa ideia, que é uma ideia até romântica, que vem um pouco dos anos 60 e 70, de que o artista tem que levantar a bandeira assim, né? Agora, a influência hoje do artista da música, ela é menor, porque tem outros personagens que surgiram ao longo do tempo, inclusive o influencer, né? O digital influencer, que hoje tem mais influência, como diz o nome, do que um artista da música. Hoje um garoto de 27 anos que tem 3 milhões de seguidores tem mais influência verdadeira do que um Chico Buarque, que é um gênio da canção, um gênio Pois é. Entendeu? Eu acho que isso tinha que ser estudado na escola. Pixinguinha, Chico Buarque, Noel Rosa, tinha que ser dado na escola como se estudar Álvares de Azevedo, Gonçalves Dias, Castro Alves. Zé Cabaleiro precisa ser estudado, senão... Se querem esperar você morrer, depois que morrer. Aqui ali fazem os trabalhos e me mandam, eu acho bacana, porque é cultura, né? Tem que fazer uma música que eu gostava muito quando você lançou, né? Telegrama. Isso é eu gostava. Em que ano foi que você lançou Telegrama? Essa é de 2002, meu quarto. Não, aí é o seguinte, eu vivi toda a fase cruel da ditadura, em que eu entrei no jornalismo em 71, quando os três patetas da junta militar, Exército, Marinha e Aeronáutica, tinha até um poeta, sabia? Tinha, né? Tem um que foi para a Academia Brasileira de Letras, Adelita. Adélio de Lira Tavares. Esse cara... Eu lembro. Aurélio de Lira Tavares. Esse cara era o ministro do Exército, né? E fez parte da junta militar que ocupou o poder depois da morte, do afastamento do Costa e Silva. E ele entrou na Academia Brasileira de Letras. Já no governo Médici, né? Não, antes. Eles passaram por Médici. Depois teve o Castelo Branco. Mas ele entrou para a Academia Brasileira de Letras, que abriga umas coisas estranhíssimas, né? Claro que tem lá Gilberto Gil. Inclusive abriga quem nunca escreveu um livro, né? E o Adélio de Lira Tavares, ele fazia poemas, ele cometia poemas com o nome de Adelita. Eu lembro dessa Aurélio de Lira Tavares. Adelita era o pseudônimo, né? E ele fazia poemas, né? Rimando devia ser meio parnasiano, amor, né? Com não sei o quê, coração, com melão, e aí vai, né? Mas foi agraciado, porque a academia não só vai premiar político, né? Fernanda Montenegro, né? E Adélia Guimarães Prado. Rosa, como também, né? Claro. Vai agraciar um monte de gente que nunca escreveu nada. A academia são que políticos, é poder, né? como a do cinema, do poder, Oscar. Né? Poder, claro. Mas então você fez essa música, o Telegrama, e ela me tocou muito no começo, porque eu cheguei a ficar um dia, por outros motivos também, eu cheguei a passar uma noite no DOPS, uma parte de uma noite, no DOPS em Belo Horizonte. E olhar para a cara do delegado, um infeliz chamado Tarcísio Menezes Cia. O cara parecia um monstro. Eu falei assim, esse cara vai acabar com a gente, não vai sair ninguém vivo. Saímos todos vivos. Eu era menor de idade. E quando descobriu, mandou a gente embora. Eu falei, esse cara, depois de muito tempo, quando veio a música, eu falei assim, eu tinha vontade de levar flores para o delegado. A coisa que mais me chamava a atenção, né, era fazer um gesto carinhoso para o delegado, para ver se ele descobre debaixo daquela estupidez que o veste, um ser humano, porque todos pulsam o coração, claro. Todos têm um lado, né? Claro. Tem um lado humano admirável. Mesmo que esteja bem escondido, né? Então vamos lá. Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top moda é uma grela na passarela. Eu tava sozinho, mais solitário que um paulistano, que o canastrão na hora que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo, nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama
ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Sabe o que aconteceu quando eu lancei essa música? Aconteceu um negócio muito Qual a engraçado. história dela, primeiro? Cara, eu nem sei mais te dizer, mas aconteceu um negócio muito curioso. Delegados começaram a ir no meu show. Alguns delegados. Eu Tá lembro vendo? em Mandar Brasília. flor pro delegado é legal. Quem sabe ele viu o negócio. Sabe o que Tem eles muito falavam? delegado legal por aí. Não, certamente. Como a... Eu tenho um grupo aqui de WhatsApp só de delegados. É mesmo? Que me Olha, mandam bom ser amigo de notícia e tal. delegado, hein? Não. Sempre pode precisar. Tem duas pessoas que eu chamo de doutor obrigatoriamente. Tem uns que fizeram doutorado, eu chamo de professor. Mas de doutor, dois. O médico, eu vou ao doutor. Claro. Você sabe que é médico. E o delegado? E o delegado, porque ele prende, ele Para solta. impor respeito, né? O Eliseu dizia assim, cara, eu quero agradecer. Dois me falaram, uma delegada também me falou. tenho certa amigas vez, delegadas. dizia assim, você conseguiu com essa música criar uma coisa simpática, empática das pessoas com a profissão de delegado, que geralmente é associado à truculência, à brutalidade. Você eu queria te agradecer. Umas 5 pessoas. Aí, certa vez, ele e a Bela, um deles foi com a mulher, se disse delegado também, vai tocar aquela da delegada? Eu falei, Vou mandar flores. Aí ele abriu assim a camisa e tinha um berro lá. Ele falou assim, você vai? Claro que eu vou. Claro que eu vou. Claro que Mando eu vou. flores, Como qualquer não? coisa. E dou beijo, igual no português da Beijo, padaria também, não tem então, problema. assim, era uma brincadeira. Achei irônico dizer mandar flores ao delegado, justo porque o delegado é esse símbolo de truculência, de E violência. por que foi essa música que você Cara, foi juntar essas imagens? Essa música eu não tenho uma história assim muito... Eu tinha esse refrão por muito tempo, Mama, Mama, Quero Ser Seu Papa, que eu achava gracioso. E a história do telegrama sempre foi uma obsessão minha, porque eu sou, como você, de um tempo postal. De um tempo que as pessoas... Tenho vários telegramas, cartas, minha mãe me mandava, telegrama de Erasmo, aniversário. escrevo-te estas mal traçadas linhas. Né? O amor, coisa maravilhosa. Várias músicas, várias canções, né? Aquela que a Vanusa gravou, falando, quando o carteiro chegou e meu nome gritou com uma carta, Não existe. mensagem. Essa emoção não tem mais, Não tem né? mais essa emoção, exatamente. E que você guarda, né? A gente Eu tenho guarda. cartas guardadas que me escreveram. E essa música, curiosamente, é cantada por jovens. A minha música é mais conhecida, mais popular, mesmo já sendo um negócio... Quando eu fiz, o telegrama já era obsoleto. E ao mesmo tempo que ela trabalha com esses lugares comuns, né? O beijo, Sim. mandar flores, receber telegrama, coisas que emocionavam as pessoas. Mas tem uma ironia também, né? Tem uma ironia. E tem uma crítica, né? Eu estava triste, tristinho, mais sem graça que a Top Model magrela na passarela. Coitado da Top Model. Pobrezinha, eu não queria atingir ninguém. Eu fui no programa que o Tony Bellotto tinha com o Ferreira Goulart lá certa vez e ele falou assim, poxa, você me atingiu duplamente, mais bobo que banda de rock e mais solitário que um paulistano, porque ele é paulista, né, apesar de morar no Rio. Eu falei, Adorável, nada Tony. pessoal, era só provocação, assim, tipo, mais solitário que um paulistano. O que é bobo como banda de rock? Porque foi bem na época que tava não era referente aos Titãs ou aos grandes roqueiros. Era uma época que aquela cena do emo-core, emo-rock, estava bem em cena. Eu achava meio patatinha aquilo, assim, sabe? Hoje eu tenho até respeito, porque a gente tem que respeitar historicamente também a importância das coisas. Mas naquela época, eu lembro que a minha filha era adolescente e gostava. Eu falava, pô, filha, mas essa música é muito ruim. Não, pai, eles são fofos, não sei o quê. E se vestiam de rock, mas não tinha atitude rock. Quando você fala rock, você presume que tem uma raiva, uma contundência, uma virulência. E eles eram tudo... Eu falei, mais bobo que banda de rock, mas era... Rock tem que ter um... tem que ter rock, Tem que né? ter um heavy metal do senhor. Heavy metal do senhor, que é outra metal do coisa senhor. fantástica. Não, você está chegando aos 60. Eu fiz 60. Você já fez? Já entrei no clube. Agora em abril. Eu já passei dos 70, né? Mês que vem eu faço 70. Tá bem. Tá vendo as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos, né? Os tombos, né? E não adianta, depois dos 60, alguns antes, alguns um pouco depois, eu tenho falado muito com amigos sobre isso. O tempo nos traz uma companhia desagradável para a viagem, a não ser que você aprenda a conviver com ela, que é a morte. Essa percepção da finitude, que as coisas têm fim, e você tem fim. Sim. E aí você começa a ter saudades, assim, pô, eu podia ter feito tanta coisa.
E lembra de coisas boas que você viveu. Eu falo, queria viver aquilo de novo, mas não tem jeito, né? Então você começa a... Sabe, uma das coisas que eu mais sinto falta, não sei você, é o futebol. Fui obrigado a largar. Eu adorava jogar. Mas a minha lombar na última vez disse, você tem que aposentar. Pensei que você falou de jogar. Não, jogar. Não, estádio ainda vou, adoro estádio, mas jogar. Mas eu desanimo. Quando eu vejo a seleção brasileira cheia de gringo, para mim todo mundo ali é estrangeiro, tá tudo jogando lá fora. Perdeu a mágica, né? Um treinador, o Ancelotti, né? Eu falo, o Brasil, para mim, foi até Tele Santana, de lá para cá começou a ficar esquisito. É impossível não ficar nostálgico, né? A gente acaba ficando. As pessoas perguntam, por que a Copa agora não começou ainda, as pessoas festejando a Copa? Porque só as agências de publicidade. Não tem envolvimento. Não tem, você não sabe escalar o time. Você fala com o taxista, ele não tem nenhuma afinidade com aquilo. No tempo que a gente ainda acompanhava futebol, até os anos 80, 90, o cara jogava no Corinthians, no Flamengo, no Fluminense, no Palmeiras, tinha envolvimento com o país, tinha uma relação. Hoje o cara está ganhando milhões, morando na Europa, ele não tem nenhum O cara ia ao laço. campo de futebol, ao estádio, para ver o time dele, e era o estádio, né? Hoje são espaços gourmets, arenas. Arena eu odeio. Eu também não gosto. Porque eu tenho uma formação, como deve ter sido a sua, eu tenho uma formação cultural cristã. E as arenas eram lugar onde os cristãos eram devorados por feras. Como a Arena foi o partido que tentou devorar a democracia, a inteligência nacional. Quantos anos que a Arena andou mandando no país sob a bota dos militares, né? Sem dúvida. Então a Arena é um negócio que eu já não gosto. Já é uma palavra meio perigosa. O nome do partido, o nome do... Então é Arena. Aí a Arena com o nome. Não, e aí vão tirando a geral, que era o lugar onde o cara Meu time tem a Arena MRV, uma construtora, do dono. E os nomes vão ficando sem poesia também, né? Allianz Parque, Morumbis. Morumbis. Vila Belmiro lá tem um grande levante lá em Santos, porque estão querendo transformar a Vila Belmiro numa arena, e a graça do estádio é justamente, eu vou muito lá, porque eu sou santista, agora faz um tempo que eu não vou. E a grande graça é o seguinte, que vem aquele tiozinho, quinta-feira à noite, jogo Brasil, Santos e Lanús na Libertadores, o cara vem de pijama, gorro, chinelo, acaba o jogo, ele vai para casa, que ele mora a 400 metros dali. E hoje você chega lá, todo mundo branquinho, tudo naquelas cadeirinhas limpinho, que a Copa criou, arena, não sei o que, eu falei, não tem vontade, eu fico vendo pela televisão. Gourmetizaram também, hoje eu prefiro na TV, gourmetizaram demais o futebol. Embora a energia, por exemplo, você vai no estádio no Nordeste, como eu fui agora, recentemente. A energia, tinha uma senhorinha engraçadíssima, e ela sabia que era engraçada, e ela xingava todo mundo, sabe? Falava uns palavrões. Ainda tem os personagens que sobrevivem, mas realmente perdeu bastante da graça, né? Maracanã em geral. Maracanã sem arquibancada, que agora são cadeirinhas. São cadeiras, né? E os times vão... Aí tem um Engenhão, o Flamengo agora quer construir o dele. Eu falo, na arena do Galo, devia ser terreiro do Galo. O Galo canta no terreiro. Por isso que não canta tanto. E as torcidas ficavam lado a lado, sem briga. Sim. No Maranhão, me lembro. Sem briga não, tinha uma PM para separar ali. Às vezes uns tapas, mas não tinha essas brigas de levar a morte e tal, essas brigas de gangue. Não tinha aí. Agora você está ficando velho, você tem saudade dessas coisas. Claro que a gente está ficando velho. Claro que a gente vai sentir saudade, porque muita coisa era muito mais interessante, né? O mundo está ficando mais estratificado, né? Agora é isso que eu estava te falando, que eu puxei a conversa aqui, né? A idade traz inevitavelmente essa convivência com a indesejada das gentes, que caminha ao seu lado. Uns olham para ela, levam muito susto. O que essa senhora está fazendo aqui? Eu sempre estive aqui, meu filho. Levei com a minha foice alguns colegas seus, desde o tempo de escola, gente jovem. Verdade. Né? Passei a foice. Você falei, essa foice aí para que é? Você vai descobrir um dia. Mas vai ceifando outras pessoas que estão ao nosso lado, né? E quando você passa de 60, cada vez, né? Cada vez mais. Há pouco tempo perdi um grande amigo da música, que era meu amigo, o Loborges, né? Meu amigo. Eu tinha perdido o Fernando, você também teve um tempo em BH, né? Fernando Brant, o Loborges, e aí colegas jornalistas, toda hora... Sabe, esses dias eu estou aí vendo televisão, assim, morreu o Guto Graçamelo. Falei, eu vi. É gente que a gente conhecia, artistas e colegas e pessoas, né? Um vizinho, a gente privou de alguma... Um vizinho do prédio, que eu chego e falei assim, o que houve? O seu Luiz teve um infarto, morreu aí. O corpo ainda está em casa, meu Deus do céu. Sabe, pessoas com quem você convive, é ela presente na vida. Agora eu vou contar coisa aqui que eu estava disposto a não falar dela, mas é inevitável que eu vou puxar uma música sua. Eu passei 1 mês e pouco internado,
e fazendo cirurgia, né? Descobriu câncer no intestino, a princípio relativamente fácil, que estava bem no começo, e uma cirurgia que era para ser feita em um dia, 3 dias depois eu ia para casa, por robótica, só que teve uma complicação posterior, não. A que eu saiba, não é culpa de nenhum médico, realmente teve uma aderência intestinal que teve que abrir e operar. E eu passei uns belos dias, né, na UTI. E a coisa mais presente na minha cabeça era você cantando. Eu ouvia você cantar uma música todo o tempo. Ouvia e chorava, né? Porque eu via as pessoas, principalmente os técnicos e as técnicas de enfermagem, os enfermeiros, que são os mais presentes na UTI ao lado do paciente. Você tem um médico que dá um plantão duro, mas ele tem que olhar 20, 30 leitos que estão na UTI, né? Quem vai te socorrer mesmo são os enfermeiros, as enfermeiras, os técnicos, que têm um trabalho gigantesco, ganham pouco, trabalham horas, horas e horas, depois ainda vão lutar, vão ter com um segundo trabalho. Isso. E outro hospital, jornada. ou assistindo um doente em casa, né, um idoso, para dar injeção, para não sei o quê. Dorme pouco, sai. Agora, trabalham com a dedicação, com cuidado com os pacientes, um cuidado, um carinho que eu não conhecia. É quase um sacerdócio, né? Um dia eu fiquei olhando para duas enfermeiras trabalhando com um paciente já idoso, que estava perto da minha cama, eu vi, né? E o carinho, o cuidado, né? Aí eu desabei a chorar, sabe? Eu falei, puxa, a gente acha que o Brasil não tem jeito, né? Porque não é possível, gente simples, é igual inseto votando em inseticida, a barata votando em chinelo. Meu Deus, como é que esse povo é tão bom e vota, às vezes, vota em gente tão má contra eles? Não pode ser. Mas a hora que eu vi a bondade, eu falei assim, mas isso é que vai permanecer. O que vai restar no Brasil é essa cultura amorosa do brasileiro. Eu acho. O Brasil é um país muito complexo, né? Aquela coisa que o Jobim falava, que o Brasil não é para iniciantes. Não. Né? É um país muito complexo. Eu conto sempre uma história. O Tim Maia falava isso. O Tim Maia falava assim, o Brasil é um lugar que o cafetão se apaixona pela prostituta, né? O traficante cheira cocaína. É viciado. Né? E o pobre vota na direita. Uma amiga minha chilena, que meio chilena, meio brasileira, casou com um francês, foi morar na Provence, lá. Ela falou, Zeca, eu estava achando a Europa muito, me parece assim, já um lugar meio morto, enquanto o Brasil é muito vivo. Parece que lá não tem mais problema. Aí eu vim passar um tempo aqui no Brasil, entrei no metrô e uma senhora negra entrou no metrô com uma criança no colo. Eu dei o meu lugar para ela, ela abriu um pacote de bolachas, deu para a criança e me ofereceu e ofereceu para as pessoas que estavam em torno dela. Ela falou, nesse dia eu tive a consciência de que eu tinha que voltar para o Brasil, porque ela morou, a família de Campinas, e ela voltou para o Brasil. Por quê? Porque é um tipo de, uma afetuosidade que não se vê em qualquer lugar. E isso daí é o nosso grande patrimônio. Naturalmente a gente tem que resolver outras questões estruturais da educação. Se a gente tivesse uma educação mais eficaz, talvez a gente não tivesse eleito um presidente como se elegeu tempos atrás. Se a gente tivesse mais acesso à cultura, essa coisa que você falou de né, deselitizar certos ambientes. O futebol era um ambiente muito popular, muito democrático. Você via no estádio pessoas que você nunca via na rua. É como barbearia do centro. Você vê pessoas, tipos populares, que você não vê em nenhum outro lugar. Então, esse mundo foi se modificando, o mundo do dinheiro foi tomando conta de tudo, né, no Brasil e no mundo, e a gente perdeu muito dessa coisa. Mas é como você falou, essa amorosidade, isso aí é o que vai nos salvar. Eu acredito ainda nisso. Agora, qual é a música? Pega o violão. Qual é a música que ficava na minha cabeça, que eu te disse que me emocionava? E eu falava, meu Deus, como eu choro nesse hospital. Mas não nunca chorar de medo, nem de nada, não. Sim. Era de perceber as pessoas que na correria você não vê, né? E pessoas sofrendo com a doença. E eu dizia assim, calma aí, você vai passar. Né? Às vezes não vai, mas a gente fala, você vai passar. Porque você entra num hospital como doente. Agora, para virar paciente, você tem que exercitar a paciência para os médicos poderem trabalhar. Essa tese é boa. Então, virar paciente. Isso, né? Então, eu via, me emocionava
E eu ouvia essa música, eu chorava muitas vezes. Pra você, Não, então. Ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão à flor da pele que teu olhar, flor na janela, me faz morrer. Ando tão à flor da pele que meu desejo se confunde com a vontade de não ser. Ando tão à flor da pele que a minha pele tem o fogo do juízo final. Um barco sem porto, sem rumo, sem vela, cavalo sem sela. Um bicho solto, um cão sem dono, um menino, um bandido. Às vezes me preservo, noutras suicido. Quando eu estava lá nessa UTI, abriram a cortina, que a gente fica com as cortinas, e tinha um médico, um professor, com vários médicos residentes, todos de branco ao redor dele, e ele com o livro na mão, todos acompanhando o livro, ele falava dos pacientes e a turma mais jovem, né? Eu vi que, eu falei, esse aqui é um médico, né, com um preceptor desses residentes. Né? E a hora que eles passaram pela minha cama, eu joguei uma piada neles, que era inevitável, né? Falei, qual a igreja de vocês? Ele falou, o quê? Eu falei, o pastor está orando com vocês aí. O pastor já está aí. Ora um pouco aqui na minha cama também, que vocês estavam orando na cama daquele paciente. Não estava nada, eles estavam lá. Né? Aí caíram na risada. Não, são médicos. Eu falei, eu sei que são médicos, né? Não vou perder a piada. Né? Aí, não vou perder a piada. O que eu fico observando aqui, eles me reconheceram como jornalista, eu fico observando as coisas aqui dentro, né? E observei o comportamento de vocês. Agora eu queria dizer uma coisa. Tem uma coisa que vocês aprendem nos livros, aprendem com o professor. Agora tem outros que vocês vão aprender na profissão. Como nós temos que aprender a ser pacientes, vocês têm que aprender que estão diante de um corpo humano, não é de uma peça. Sim. Não é? Sim. É um corpo humano, com a sua história. Né? E comecei a falar, até gravaram, né? E eu falei, vocês têm que aprender muito, observando algumas pessoas que trabalham aqui, não estou criticando vocês. Mas olha como é que talvez os menores dos atendentes de enfermagem, como que eles... Hierarquicamente. Na hierarquia estão lá embaixo. Como é que eles tratam os pacientes, a maioria que eu vi, né? Acho que tem a ver com origem social, sabe? E às vezes, pode ser até que aqui restaram aqueles que tratam muito bem, porque senão seria um ambiente insuportável. Mas se vocês observarem o jeito que eles tratam, certamente vocês serão mais médicos do que podem ser. Boa. E comecei a falar e comecei a chorar. Aí, por que você está chorando? Porque eu estou ouvindo aquela música do Zé Cabaleiro. Eu ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Eu estou chorando aqui o tempo todo. Apesar da situação desagradável, é bonito, né? Porque, assim, entender também a importância da cultura, de uma maneira geral, nesse caso da música popular, nos momentos mais cruciais da nossa vida, né? A pandemia mostrou isso, né? Aquele isolamento, aquela solidão, como a arte nos salvou, de certa maneira. Eu conversei muito com médicos e enfermeiros sobre o tempo da pandemia. E eles falaram, a gente chorava o tempo todo. Médicos e enfermeiros. Imagina. É duro, né? Presenciaram coisas muito terríveis. E foram corajosos, frente ali, né? A gente sofreu, imagina eles, né? Pois é. Vendo gente morrer nos braços deles ali, deve ter sido um tempo muito difícil. Mas enfim, cara, voltando ao assunto, eu acho que a pobreza ela é mais colaborativa e a riqueza é naturalmente corporativista. O rico protege o rico protege o privilégio do rico. E quando a pessoa vem de uma origem social mais baixa, às vezes ela é mais naturalmente colaborativa, generosa, altruísta. Talvez seja disso que você esteja falando aí, porque eu venho de uma origem classe média baixa, interiorana, e eu via, por exemplo, na minha infância, pode parecer que eu estou fabulando, estou fantasiando, mas as pessoas não passavam fome, porque as pessoas se ajudavam. Havia pobreza, mas as pessoas se ajudavam, as pessoas se agregavam, se abraçavam. Eu não via fome, não tinha miséria extrema. Mas quem salvava as pessoas eram as outras pessoas, né? A comunidade. Agora, quem tem procurado salvar e tirar o Brasil do mapa da fome são políticas públicas. Sim. E quem elas encontram como inimigas delas, das políticas públicas,
de acabar com a fome, com a miséria, com a pobreza. Os donos do dinheiro. Os donos do dinheiro. Os Faria Limers. Sempre foi assim, sempre será. E as eleições sempre vão ter isso, né? Sempre. Uns que defendem o capital e os outros tentando sobreviver. Porque politicamente, ideologicamente, certas posturas são indefensáveis. A única coisa que justificaria isso é a manutenção do poder e do status financeiro, né? Que é estado financeiro, que é um negócio muito brega, né? Entrevistei Falcão aqui, nosso amigo Falcão, arquiteto, mas grande gozador, né? Do brega. Ele é brega, ele falou, tem brega, ele falou assim, tem brega igual colesterol, tem brega bom e brega ruim. Eu acho que eu sou um brega bom, eu dou risada das coisas. Agora tem um brega ruim que acredita realmente que é aquela coisa lastimável que eles fazem, que a indústria cultural deve ser levado a sério. Deve ser levado a sério, porque vende muito, né? Hoje nós estamos dominados por uns bregas aí que você sabe, do agro, esse negócio todo, que é muito brega, né? É mais do que brega, né? É cafona. Porque quando a gente falava brega, tinha uma conotação de... Você pega um Reginaldo Rossi, um gênio. Odaí, outro gênio, Valdir. Mas o Reginaldo dizia pra mim, eu não sou brega. Né? Ele falava com aquela voz assim, meio Roberto Carlos. É meio Roberto. Brega são os Beatles que cantam I wanna hold your hand. Aí você canta e acha bonito, mas ele tá falando, eu quero pegar na sua mão. Se fosse o Calbi... Genial. Se fosse o Calbi eu seria brega, mas eles estão falando inglês. Então ele se safava por aí. E o Falcão ficava olhando a entrevista e achando estranho. E o Amado Batista do lado, sem entender nada daquilo, porque ele nunca se achou brega, embora seja extremamente brega. Esses pelo menos tinham humor, né? Eu acho. O Reginaldo tinha humor, assim, autoironia, de entender que tinha uma cafonice ali sim, mas que tinha brasilidade demais, que era muito representativo do Brasil. O Brasil tem vergonha de ser cafona. Você pega um Almodóvar, né, espanhol, ele mostra toda aquela cafonice aí, brasileiro, classe média, vai lá e olha, nossa, que maravilha, Almodóvar. Mas a gente tem aqui isso também. A gente tinha que saber cultivar a nossa cafonice. Irrita a nossa breguice, a nossa cafonice, né? O novo rico brasileiro, ele é profundamente cafona. Isso que eu queria te perguntar, o que é brega no Brasil? O que é brega no Brasil? A Faria Lima é brega, né? A Faria Lima é brega. Aqueles caras habituês de marina que usam meio tipo Dória, assim, aquele pullover, assim, aquilo é brega. O Odaí José, pra mim, é sofisticação, o creme de la creme da música popular. Agora, já na breguice terrível, que o sujeito vestia um terno, com aquela calça que minha mãe chamava de cano de espingarda. E aquela sapatilhazinha branca, né? Ou usar um sapato preto sem meia e deixar aqui no meio da canela. Sapatênis. Né? Não, sapatênis, não, sapato mesmo de couro, sem meia. Com a camisa. O cano de espingarda aqui. Pega marreca lá no Maranhão. A gente chama de né? pegar frango. Né? E aquele paletó curtinho. É o cubo. E todos iguais. Paletózinho de cagar em pé. Sensacional. Que ele é curtinho e todo mundo marombado. Isso é muito brega, né? Eu não sei, eu não tenho mais condição de ser um cara marombado, mas esses caras talhados nas academias. Talhadinho, fortinho. Eu acho tudo isso muito brega. E é tudo muito igual, né? Todo mundo quer ser diferenciado sendo igual, né? É impossível. Para ser diferenciado, você tem que ser você. Pois é, e passear em Miami, Orlando, eu já fui à Disney. Eu já mas fui não deixa de ser brega, mas né? É cafona, É uma cafonice aceitável porque Disney é um gênio, ele criou um universo todo. Mas não sei fazer compra, que eu vou fazer compra em Miami, no Outlet, é um negócio bem brega. O lado mais cubano de Miami dizem que é muito interessante, eu ainda não conheci, mais latino, assim, os bairros dizem que é muito interessante, uma boemia mais latina. Mas tudo... E as pessoas não sacam, né? Que não é imitando aquilo que a gente vai ser alguém, né? Exatamente. Até porque a democracia deles é lastimada. Aliás, o Trump cada vez brega, mais, não? né? Trump é muito brega. Breguíssimo. Aquele cabelo laranja, aquela cara laranja dele é muito brega. É muito brega. Aquela tentativa de dominar o planeta, aquilo é muito brega. Muito brega. Aquele cara da Argentina é muito brega, meio... Não, da aquele Argentina? Cabelo, pior que, sei lá. Pior que o seguinte, o comportamento é brega, mas a indumentária... Trai também, né? Trai também. a breguice, né? Eu acho que... E você fez uma música que você jogou com brega e as pessoas não entenderam, talvez na época, né? Como é que você jogava com brega, mostrando como é ridículo você para cantar e fazer sucesso,
Eu me lembro daquele cara, como é que é? Que fez Feelings, que virou sucesso no Maurice Albert. Maurice Albert. Maurício Alberto. Maurício Alberto cansou de fazer música em português e não bobava. Aí ele falou, só tem um jeito do país apreciar minha... Né? Isso aí virou um fenômeno, né? Nothing more than feelings. Até Sinatra gravou. To forget. Todos gravaram porque era em inglês. Offspring. E os brasileiros compravam um Maurice Albert achando quem que é esse cara da Califórnia? Isso aqui não, cara. E virou um fenômeno de mercado, porque aí Fábio Júnior virou Mark Davis, aí tinha o Ivanilton de Souza que virou Michael Sullivan. Michael Sullivan, que está aí até hoje, atuando, que é um gênio também, adoro ele. Tinha o Sérgio Sá, que virou Paul Bryan. Jessé, era Tony Stevens. Eles foram achando caminhos para se impor diante da música americana que estava tomando o mercado. E renderam coisas sensacionais, tem canções maravilhosas. Listen, listen, parece coisa dos Beatles. Mas você também fez uma em inglês, nós vamos terminar com ela, que o tempo está acabando, mas você fez em parceria com Zeca e Zeca. Zeca e Zeca. Zeca Pagodinho, Deus xará. a quem eu quero dedicar isso, essa nossa conversa, se você me permite. Claro. Porque o Zeca, há muito tempo que eu não vi, entrevistei, me convidou várias vezes para o quintal do Zeca, né? Nesse período que eu tive afastado em tratamento, o Zeca descobriu e passou a me ligar sempre para saber como é que eu estava. Ei, parceiro, como é que você tá? Vai ficar bom logo. Pô, precisamos tomar aquela cerveja. Vamos para a festa de Ogum, dia 23 de abril, que é o dia de São Jorge. Zeca. Eu falei, não dá para ir em festa ainda, mas eu vou. E ele me ligou, essa semana ele me ligou, só para saber como é que você está, né? E você fez uma música com o grande compadre Zeca, a quem a gente dedica aqui. Aí, Pagodinho, escuta essa. Pra você, xará. Venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat, mas... eu tenho sabor a fé, meu temperamento é light, minha casa é high-tech, toda hora rola insight, já fui fã do Jethro Tull, hoje me amarro no Slash, minha vida agora é cool, meu passado é que foi trash, venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach, e aí vai, na hora do lanche. Eu ando de ferry boat. Esses dias eu vi um colega de televisão falando assim, não startaram a reunião ainda. Eu falei, pô, startaram no meu tempo. Não precisava. O chefe puxava a orelha, colega. E startaram, umas que não precisam, né? Mas você startou bem. Startei e agora... Terminou. To finish now, né? Finish now. Eu só tenho uma coisa a dizer. Thank you very much. Welcome. With all my heart. Welcome, o El Bebe e o Welcome, Nilton Cardoso. Né? O Welcome, Nilton Cardoso. Obrigado. Obrigado, Chico. Sempre um prazer conversar com você. De todas as pessoas que foram levadas para aquela casa em Petrópolis, só uma delas retornou. E ela descreveu um homem frio de codinome Doutor Bruno. Levou mais de 50 anos para nós descobrirmos quem ele era. Até agora. Juliana Dalpiva, Igor Melo e Chico Otávio investigaram cada detalhe absurdo desse caso e no dia 17 de maio, às 8 horas da noite, estreia o documentário original ICL Bandidos de Farda, com uma investigação exclusiva das 3.000 páginas secretas sobre Ciro Etchegoyen.